Tudo bem, gente? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é um dos sintomas muito comuns, né? A fadiga acontece com a maioria dos pacientes, principalmente durante a químio e a rádio, né? Que são os sintomas ou que são os tratamentos que mais agridem aí o organismo. Então, é um paciente que geralmente apresenta muito a fadiga e muitas vezes não sabe como tratar. Então, acho que vai ser muito importante a gente falar disso. Eu gosto de dizer que eu sou especializada em fazer você se sentir bem. Porque eu acho que não adianta a gente estudar, fazer tanto curso, tanta coisa, se a gente não conseguir atingir o ser humano, que eu acho que é o mais importante. Acho que não adianta a gente ter tanta técnica e ter tanto conteúdo técnico se a gente não conseguir cuidar da pessoa integralmente. Então, por isso veio isso da fadiga, né, que é um sintoma que atrapalha demais a pessoa a viver. E eu atendo há mais de 15 anos pacientes oncológicos e isso me gerava muita angústia. E antigamente eu ouvia falar que tinha que descansar e aquilo tudo, né? Não se sabia muito bem. A própria Que a pessoa fisioterapia, já tinha o psicologia diagnóstico de câncer e já nossa. ficava, tem que ficar em casa sem fazer nada. Exato. Então, assim, pedia licença do serviço, saía das suas atividades rotineiras, né, ou atividades físicas, e ficava em casa. Então, assim, é complicado, né? Então, é uma coisa muito angustiante você não conseguir viver e fazer as suas coisas no dia a dia. Né, Brena? Imagina, né? Você que é nutricionista, eu que sou fisioterapeuta, a gente não conseguir exercer a nossa função, acaba ficando muito difícil. E compromete tudo, né? Compromete. Eu até postei nos stories mais cedo que compromete você fazer sua rotina. Eu tinha uma aluna que chegou no programa com muita fadiga e ela tinha dificuldade de lavar os pratos, de ficar muito tempo em pé para lavar. Então, compromete a tua vida, compromete o teu humor, altera também. A pessoa fica Sim. mais estressada, às vezes fica com um quadrozinho a mais de depressão, e às vezes é só uma fadiga. Então, tá tudo misturado, né, na verdade? Sim, na verdade, assim, é um sintoma que afeta a gente. Aí é bom a gente falar e colocar número, né, Brena? Eu falei com a Brena que eu gosto de falar isso, né? Que afeta 80, 90, 92% dos pacientes em tratamento oncológico. Então, assim, é durante todo o tratamento oncológico. Tem paciente que às vezes descobre o câncer por causa desse cansaço. Porque às vezes o cansaço não consegue deixar ele fazer as suas atividades. Então, quando vai no médico investigar, descobre o câncer, porque Sim. estava se sentindo assim, né? A gente tem que entender que o câncer, né, tem um potencial inflamatório. E o tratamento também, às vezes, ele causa muitas mudanças e alterações no nosso corpo. Então, a gente também tem que entender que durante toda a fase do tratamento, isso pode acontecer. E também não some quando o tratamento acaba. Infelizmente, não é dessa Isso. maneira. E só pra gente ver a gravidade disso, mulher em câncer de mama que faz radioterapia, já tem estudos mostrando que a fadiga é o segundo sintoma mais comum entre as mulheres que fazem radioterapia. O primeiro é dor, né? E o segundo é a fadiga. E às vezes a gente acha, eu não tô fazendo a químio, tô fazendo a rádio, e eu vou ter fadiga? Vai, porque tem ali a lesãozinha na pele mesmo, então ele gera um processo, uma lesão tecidual, então gera um processo inflamatório e culmina aí com, com mais aumento de fadiga. Então, inclusive, assim, né, é uma coisa assim que eu gosto de alertar muitas minhas pacientes sobre isso, porque elas não são alertadas, infelizmente, sobre a fadiga na radioterapia, né? E como fazer, o que fazer. Então, na verdade, a gente começa a atuar antes, né? Então, quando a gente descobre o câncer, a gente já começa a trabalhar para prevenir essa fadiga. Então, a fisioterapia, gente, assim, há muito tempo foi só reabilitação, mas a fisioterapia não é só reabilitação, é principalmente prevenção. Porque hoje em dia, né, Breno, o que a gente mais quer é que vocês não tenham problema, ou tenham um problema minimamente possível, né? Então, como a radioterapia gera uma inflamação muito grande, então, a pessoa que fez a radioterapia, imagina, no câncer de mama, não é só uma área ali da mama. Você pega a mama, pega a axila, pega a fossa clavicular, às vezes você pega bilateral, pessoas que têm outros sintomas, e então gera uma inflamação no corpo e o seu corpo está reagindo àquilo. E a gente até fala, né, a fadiga ela não é um sintoma
que é um sintoma com uma causa só. Não, ela é multifatorial, né? Então, há muitos motivos para a fadiga acontecer. Então, por isso a gente tem que atacar e por isso a Brena está aqui, nutri, físio e tem que ser psicólogo também para a gente conseguir atuar nesse meio, né? E a Anice até pontuou uma coisa aqui bem legal, que ela falou assim, a fadiga pode acontecer antes do tratamento, é verdade. O próprio câncer, né, ele também gera inflamação no organismo, então ele libera também substâncias que são inflamatórias. Imagina aí uma pessoa que está fazendo quimioterapia e radioterapia concomitante, né, junto. Então é uma pessoa que tem um fatorzinho a mais para apresentar essa fadiga. Tem até uma questão que você estava falando, né, que a fadiga não tem causa específica, né, ela é multifatorial. Pode ser por várias situações, né, a gente também tem que saber identificar esse tipo de fadiga que você está sentindo, faz com que a gente consiga agir da melhor forma. Apesar de não ter uma forma de agir específica, né, não ter um tratamento específico, porque a causa é multifatorial, a gente trabalha muito com diminuição dos fatores de risco, né? O que é que pode contribuir para aumentar essa fadiga que eu posso, na minha rotina, incluir para diminuir esse processo. E tudo isso gira em torno da inflamação, né? Quando a gente controla a inflamação, a gente consegue controlar mais esse sintoma. Sim, exatamente. Então, Brena, a questão, né, que é essa coisa assim, do multifatorial, e é por isso que é importante você ter vários profissionais avaliando. Por quê? Fala assim, né, e aí às vezes alguém fala assim, não, é multifatorial, então não tem como. Não, não é bem assim. Há muitos fatores para acontecer. A gente precisa saber qual deles está acontecendo com você naquele momento. Então, às vezes, né, e a gente sabe que há muitos estudos científicos comprovando que a fisioterapia com a atividade física ajuda muito nessa melhora da fadiga. Eu também não posso achar que é só a fisioterapia que vai resolver o problema do meu paciente. Então, há problemas também de ordem emocional que precisam ser tratados, e a gente sabe que quando descobre um câncer, não é brincadeira, né? Então, assim, você descobrir um câncer não é nada fácil, obviamente. Então, a gente não tem que diminuir isso, a gente tem que procurar meios de melhorar isso. E aí, se um paciente, por exemplo, que a gente vai começar uma atividade física, né? E aí eu preciso também de uma nutri muito perto de mim para me ajudar nessa suplementação, porque eu sei que o paciente com fadiga, ele tem perda de massa muscular, então eu preciso também ganhar essa massa muscular e não fazer ele perder mais massa. Então, há uma ponderação. Então, para isso, a gente precisa avaliar, e essas orientações são fundamentais para ajudar o paciente. O que a gente vê muito também na prática, às vezes, por exemplo, o paciente está em tratamento e o médico utiliza alguns medicamentos anti-inflamatórios, né? Usa, às vezes, corticoide, usa, às vezes, um ibuprofeno, um medicamento da classe dos AINES, para diminuir essa prednisona, para diminuir mais essa questão da inflamação. Tanto também para dor, mas também diminui essa inflamação. Na quimioterapia, ele sabe que vai gerar um quadro mais inflamatório no indivíduo, então ele já usa essa medicação. Não dá para esperar só pelos medicamentos, né? Porque tem pessoas que não utilizam por diversos fatores, né? Comorbidades, fatores de risco. Todo medicamento tem efeitos colaterais, por isso que a gente faz assim, quanto mais você consegue fazer de forma natural, exercício físico, alimentação, menos você vai usar os medicamentos, menos você vai precisar usar os medicamentos. Todas aquelas reações em cascata, né, que a gente sabe que a medicação acaba trazendo. Então, a prevenção te ajuda a diminuir isso, né? Óbvio que numa hora que vá precisar, você não vai parar nenhuma medicação que te foi orientada. Mas se você previne, você diminui que aconteça, que ocorra essas coisas, né? E aí diminui também a medicalização. Eu sempre falo que o grande problema do câncer é a inflamação crônica mesmo. E aí a gente tem que tentar trabalhar para diminuir essa inflamação o máximo possível. Todo mundo está agindo contra essa inflamação. O médico está usando a quimioterapia para diminuir as células cancerígenas. E com isso, você diminuindo a célula, vai diminuir a produção de inflamação. Porque cada célula vai liberar várias substâncias inflamatórias. A alimentação, se você se alimenta com alimentos que são inflamatórios, você está potencializando ali a inflamação do seu corpo. Então, se você se alimenta com alimentos anti-inflamatórios, você já está encontrando um pouquinho mais o seu equilíbrio. Quando o câncer e o tratamento ele libera substâncias que são inflamatórias no seu organismo,
vai ter reações em vários órgãos do indivíduo. Vai ter reação lá no sistema nervoso, com falta de apetite, com fadiga mesmo. Vai ter reação lá no músculo, com destruição da musculatura. Se eu destruo musculatura... Né? Os quimioterápicos para câncer de mama, então, eles são muito comuns. Pois é, também. E aí destrói musculatura, gera mais inflamação no corpo. E aí vai aumentando esse quadro, vai gerando mais inflamação mesmo, e você vai só aumentando a sua fadiga. E quando você faz exercício físico, você está também indo contra essa inflamação. Você está preservando sua massa muscular, então você está diminuindo essa inflamação crônica. Então é um conjunto de fatores, tudo em prol de diminuir a inflamação do na verdade, a atividade física, né, ela ajuda a produzir citocinas, né, que vão evitar a inflamação. Então, na verdade, no nosso corpo, durante a atividade física, diminui a produção de inflamação. Então, você ajuda o seu corpo a melhorar isso, né? Então, você aumentando essas substâncias que diminuem a inflamação, você está potencializando isso. Então, na verdade, a gente está falando aqui de estar sempre potencializando os efeitos para evitar essa inflamação também e o ganho de massa muscular, né? Que a atividade e aí, isso aí, né, já quebra o primeiro mito, que as pessoas acharem que tô com fadiga, não posso fazer exercício físico porque vai piorar a minha fadiga. Que é exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Só que é difícil, né, Brena? Assim, né? Não é difícil, é desafiador você conseguir fazer um paciente, né, sair dessa inércia durante o tratamento. Porque às vezes ele está sentindo tanta coisa e está tão cansado que ele simplesmente fala assim, não, quero ficar só jogado no sofá. E aí a gente precisa fazer um trabalho mental grande, né? Eu preciso agir contra isso. Porque quanto mais eu ficar enterrado no sofá, mais enterrado no sofá eu vou ficar, mais fadiga, mais fadigada eu vou sentir. Obviamente, naqueles 3 primeiros dias, né, depois da quimioterapia, você fica muito mais cansado, que é uma reação muito grande. Então a gente, obviamente, diminui a dose durante aquele período, ou dose, ou frequência, diminui a carga. Então, naquele período, a gente faz uma adaptação pelo período. Então, há ciclos de 15, de 21, 28, então depende muito de cada tipo de tratamento. Mas durante aqueles 3 dias, obviamente, a gente não vai dar uma carga de treino grande. Senão a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba diminuindo, facilitando ainda mais essa fadiga, facilitando ainda mais esse cansaço. Então, diminuindo um pouco a imunidade. Então, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é o benéfico da atividade física, né, do exercício físico. Que quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a imunidade, né, moderada, e não alta, né, igual a gente conversou também, né, que a atividade física de alta intensidade, ela acaba também diminuindo. Então, tudo tem que ser bem dosado. Tem até isso, né, de qual exercício físico é o mais recomendado, né? Isso. Então, para fadiga, né? Então, assim, alguns estudos que saíram, né, eu gosto de ver, teve um que saiu que ele falou que foi contra um pouco o que eu achava, que é até interessante. Eu sempre achei que a atividade aeróbica era o que ajudava na fadiga. Na verdade, a atividade com carga é a que ajuda mais. É a que eu mais recomendo, que mais gosto também. Isso aí, exatamente pelo ganho de massa muscular também. Eu acredito, né? O estudo, obviamente, não dava isso. Né? Mas, obviamente, quando você ganha massa muscular, você também ajuda a diminuir essa fadiga. Só que, quando você coloca o exercício com carga, né, que é exercício de resistência, com o exercício aeróbico, aí melhora mais rápido ainda. Então, que é tipo musculação, e uma caminhada. Algumas pessoas pilates com a caminhada. Isso, pilates com uma caminhada, exercícios de força, de carga mesmo, né? Então, a gente fazer isso. Que sempre tem essa dúvida. Quem tem metástase óssea pode fazer musculação? Aí tem que também passar por uma avaliação, né? Exatamente. Por quê, gente? Eu não contraindico, e aí eu sempre cito exemplo, tem uma paciente aqui minha com mais de 9 anos, ela descobriu o câncer já metastático, e ela tem metástase óssea. Então, só que a gente está sempre avaliando e sempre equilibrando isso. Ela faz exercício de força, a gente tem um grupo, né, de exercício, e ela faz exercício de força, de resistência, e a gente vai sempre dosando e vendo áreas de metástase, porque a gente tem que ver também a área que está e qual o grau dessa metástase óssea, porque o exercício também vai ajudar. Porque se você tem uma metástase óssea, você precisa prevenir queda, e o exercício ele ajuda muito nisso, porque a metástase óssea, a gente não pode ter queda, né? A gente tem que evitar o máximo possível queda,
Porque é um osso, eu costumo comparar assim, né? Lembra da osteoporose, que todo mundo conhece, né? A osteoporose. Então, a metástase, ela vai fazendo exatamente isso. O osso, ele perde a sua força, né? O osso, ele serve para sustentação. Então, ele diminui essa sustentação. O que a gente precisa? É ficar parado? Não, porque se você perder massa muscular, se você perder essa sustentação, o peso vai ficar todo no osso. Você pode olhar que hoje todos os estudos para artrose, artrite e qualquer outro problema, eles apontam para o fortalecimento muscular. Então, com as minhas pacientes, por exemplo, chegou com uma artrose de quadril, né? Que acontece, né? A paciente teve até uma agora, ela teve câncer de mama, mas ela falou, Fabrício, apareceu uma artrose no quadril. Não, vamos ver o que é. E aí eu propus a ela, falei, a gente precisa fazer um fortalecimento. Essa questão da... Você não tinha dor e já estava melhor. Essa questão da musculatura, além da sustentação, né? Já que o osso está mais frágil, então eu tenho que ter a sustentação ali do corpo para que ele previna quedas mesmo. Também tem a questão de quando faz exercício que tem contração muscular, você acaba melhorando a saúde óssea, absorvendo mais o cálcio, né, também. Exatamente, ajuda nisso também. E aí é isso, né? E aí eu vou falando, né? Que aí eu gosto muito de trabalhar, e eu falei com a Brena, né? Aqui na internet, eu comecei isso aqui porque gente, é muito desconhecimento, né? Então, essa área da fisioterapia e oncologia, poucas pessoas conhecem. E é importantíssimo para justamente prevenir. Então, por exemplo, vai prevenir o quê? Por exemplo, a pessoa que tem metástase óssea, eu estou dando qualidade de vida a ela e prevenindo uma queda, uma fratura ou alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes, Fabrini, é o profissional mais habilitado para orientar um paciente que está em tratamento, né? Que é o fisioterapeuta. Às vezes a gente vê educador físico, mas a gente sabe que o que tem mais estudos, o que tem mais controle assim para as condições realmente do paciente, de ajudar de certo modo, é o fisioterapeuta, né? Porque, na verdade, assim, gente, o olhar é diferente, né? A gente estuda doenças, né, patologias, e o nosso corpo, e a fisiologia da patologia, e tudo isso, desde o início da faculdade. Então, lá, desde o início, a gente já está lendo, aprendendo, estudando e vendo isso. Então, o olhar é para a patologia. Quando a gente vai também para a oncologia, para a residência, né, que é o nosso caso, lá também a gente vê muito tudo isso que está acontecendo. Então, eu não consigo e eu não posso só olhar, que eu preciso só dar... De prevenção. Não, e colocar só carga, e colocar só intensidade. Não, eu preciso saber. Quimioterapia está afetando esse coração? Como que está esse pulmão? E a função renal? Esse edema na perna, o que pode ser? Será que esse edema que está generalizado é da quimioterapia? Ou é, de repente, algum problema cardíaco ou renal? Então, a gente tem que ter todo esse olhar, e a gente tem todo esse olhar na hora da conversa, na hora de estar com o paciente. E é muito grave isso mesmo, porque tem muitos quimioterápicos que são cardiotóxicos, tóxico para o coração, né? E fadiga também aumenta o risco de problemas cardíacos. Então, o paciente que faz uso de quimioterapia, que ainda está com fadiga, e vai fazer um exercício físico que vai deixar o coração lá nas alturas, sem o acompanhamento, né? E eu costumo, eu acho que você pode botar até a fotinha aí, Brena, enquanto a gente vai falando, da escala de Borg, né? Que é aquela da graduação. Então, eu costumo sempre mostrar para os meus pacientes, dar a eles, ensinar e orientar como fazer corretamente os exercícios e a intensidade, como tem que ser feito. E aí, para você dosar e você entender o seu corpo e até onde você pode ir, qual o seu limite. Porque você precisa, obviamente, da liberação do seu médico se estiver acontecendo algum problema cardiológico. Então, a gente precisa ver toda essa parte. Então, a gente já orienta, né? Eu oriento e falo, não, se você está nessa intensidade, nesse cansaço, né? Nesse grau de cansaço, eu vou botar com essa aqui. intensidade de treino, tem alguma coisa que pode estar acontecendo. Então, na verdade, já levanta um sinal amarelo pra gente. Então, tá vendo, gente? Olha. E aí eu passo, né? Obviamente, coloco o exercício e aí eu vou falando, né? Tá? Você vai me dizer, né? Tá nada cansado, tá muito fácil, moderado, moderadamente difícil. Então, assim, depende. Dou uma série de exercício, porque a gente faz uma série para treino, né? E aí depois a gente faz as séries. Eu dou uma série de avaliação, e aí depois eu dou uma série para treino.
para eu conseguir estar treinando. Então, se em algum momento acontecer alguma coisa aí a gente já levanta sinalzinho amarelo e vê o que está acontecendo para Ele tem que se saber. manter nessa faixa verde, então? Para avaliação, eu gosto da faixa V, tá? Para treino, eu vou até o 6, tá? Tá difícil. 6, 7, mais ou menos, dependendo do tipo de tratamento, dependendo da condição do paciente, que tudo depende. Por exemplo, um paciente que já fazia alguma coisa, não justifica eu estar lá no 2 trabalhando ele, se ele já tinha uma aptidão cardiovascular. Aí a gente vai cada vez mais melhorando isso. Igual quando você começou a caminhar agora, e aí daqui a pouco você, sei lá, um mês, 2 meses, você fala, nossa, eu já estou caminhando muito, tanto tempo e mais rápido. Tá fácil. No início era cansada, sentia um monte de dor, chegava em casa morta, a língua para fora. Então, isso daí a gente está ensinando, falando sobre aptidão cardiovascular, que é o Isso aí vai até mudando, né? Porque uma hora a pessoa está aqui no fácil, ou uma hora ela está aqui no difícil, e depois o nível 5 de exercício dela já não é mais difícil para ela, se tornou fácil, né? Exato. Com treinamento mesmo. E aí a gente usa isso aí para treino também, tanto para avaliação quanto para treino. A outra eu mostro ou não? Eu acho que pode, né, gente? E aí também a gente tem uma forma de avaliar a fadiga, né? Eu uso muito essa fadiga, escala de Piper, né? Que aí tem esses bonequinhos aí, que aí você fala, né? Quanto cansado você se sentiu na última semana? Tem que trabalhar para melhorar, e quem está no 1 tem que trabalhar para não ficar, ou ficar menos possível. A gente fala embaixo sobre a funcionalidade, né? Olha, por exemplo, porque o cansaço ele atrapalha você no dia a dia. Então, ó, embaixo a gente tem esses 5 bonequinhos também, que fala quanto a sensação de cansaço te impede de fazer o que você quer fazer. Então, aí vai também de 1 a 5, né? Eu consigo fazer tudo normalmente, como faz, eu consigo fazer, só ler para mim, estamos de cabeça. Consigo fazer quase tudo. Eu consigo fazer alguma das coisas que eu fazia habitualmente. Número 4, eu só faço o que eu tenho que fazer de obrigação, porque não estou aguentando. E número 5, eu consigo fazer muito pouco. É aquela imagem do tipo, igual você falou no início, né? Levantei, fui lavar a louça, mas não consegui. Tive que sentar. Isso é relato de paciente minha muito. Sabrina, olha, até tentei, mas não consegui, tive que parar, tentei. Então a gente tem que avaliar e ver muito bem. Bem legal isso, né, gente? Essa escalinha que acho que mostra. É bem visual, né? Isso aí. Acho que é mais fácil quando tem uma coisa visual assim. A nutrição, ela entra muito nisso. Eu pelo menos no meu método, lá no PASE, eu sempre oriento meus alunos a gente pensar em prevenir. Prevenir essa inflamação, prevenir essa perda de massa muscular. Então, quando vai fazer a quimioterapia, a gente já tem o uso de alguns suplementos, por exemplo, porque necessidade de paciente oncológico é diferente de uma pessoa saudável, sem doença, né? Necessidade de proteína, de caloria, de nutriente. E aí a gente já entra com suplementação específica durante toda a jornada da quimio e também de preparo. Vou fazer um ciclo de 21 e 21 dias, dá para você se preparar antes. Da mesma forma, acho que você deve ter também exercícios que a pessoa já vai fazendo antes de fazer a químio, para que você já chegue naquele momento já melhor. Não espere acontecer essa fadiga, né? E aí, fadiga às vezes é negligenciado, né? Às vezes a gente acha que é um sintoma comum, vai deixando. É normal passar por isso durante o tratamento, então deixa. Faz parte do processo da doença, mas não é comum. 80% das pessoas têm fadiga, mas não é um sintoma normal, dá para melhorar. Então, se é uma coisa que impacta a sua vida, você vai passar aí 6 meses, 1 ano fazendo tratamento, você vai passar 6 meses, 1 ano com tipo uma depressãozinha, porque mexe no emocional, vai ficar, mexe com sono também, mexe com humor, mexe com a sua disposição, mexe com o seu trabalho ou não. Passar 1 ano sem trabalhar, sem fazer as coisas que você fazia em casa. A gente fala assim, né, Brena, e teve até uma pergunta anterior, que eu vi, mas acabei não respondendo, porque estava num outro assunto. E o hormonioterapia também causa fadiga. Então, o paciente às vezes vai ficar 5, 10 anos fazendo uso de um remédio. E
é extremamente angustiante, né? É. Você não conseguir realmente fazer as coisas que você gosta de fazer, E tá? chegou uma É, pergunta para mim no direct, só te cortando aqui, desculpa. Mas chegou uma tudo bem. pergunta que a pessoa estava na última químio e ela, agora que estava apresentando fadiga, ela falou. Mas, gente, isso vem, ó, desde o início, desde quando você recebe o diagnóstico, seu corpo já vai processando aí mais inflamação. E chega um ponto que você começa a sentir fisicamente. Mas isso não significa que já estava acontecendo esse processo. Então, não E espere aí tem vir até a dor física. esse sintoma só da quimio, da rádio Hum? também. A gente perguntou se o sintoma também é da. A gente falou no início, né? Mas esse sintoma, ele também pode acontecer na rádio, na descoberta do câncer, durante a quimio, e agora eu estou falando na hormonioterapia, né? Que é, não É. falam, tá, gente? Você só vai sentir, infelizmente, não é um sintoma que falam muito. Fico até feliz quando tem algum médico que pergunta e que fala, e que orienta e que fala o que fazer, e aí é bom, né? Porque está sendo visto, porque a fadiga ela pode atrapalhar, inclusive, seus ciclos de quimioterapia. Então, é um dos fatores que acaba interrompendo a quimioterapia. Então, por isso que é importante. Tem várias perguntas, né, que eu sei que antes de você fazer a sua quimioterapia, a enfermeira te pergunta, ou o médico, depende do tipo de atendimento que é dado no local que você se trata, e elas perguntam também sobre cansaço, e elas perguntam também, como é que você está? Às vezes você vai relatar isso vai ser avaliado, às vezes é necessário ter algum ciclo de quimioterapia por conta da fadiga. Então é importante. E quando a gente faz, E né, esse trabalho, a gente melhora também a imunidade, né? O trabalho com exercício físico e a alimentação correta, a gente melhora, favorece a imunidade. Quando você favorece a imunidade, seus leucócitos não vão baixar as suas taxas. Ajuda também, gente, até na anemia, né? Então, antigamente achava que exercício físico causava a anemia. Não, hoje você já tem estudo comprovando que exercício físico melhora esses scores e aí você consegue até um exame melhor para você poder fazer a sua quimioterapia, o seu tratamento, não ter a interrupção. Bastante pergunta, né, Brena? Pode me é, teve até uma coisa que você falou que eu achei muito importante, foi em relação ao bloqueio hormonal. A pessoa chega na hormonioterapia, já causa também fadiga, né? Pelas questões metabólicas mesmo e também pelo acúmulo, né? É acumulativo essa situação. Então, passou aí por toda a jornada da quimioterapia aguentando, quando chega lá na hormonioterapia, já tá com o corpinho mais machucado. Então, a fadiga começa a aparecer também. Ó, a Josélia, esse sintoma é só da quimio ou da rádio também? É da quimio, é da rádio, do bloqueio hormonal, é de várias coisazinhas. Às vezes é do sedentarismo que ficou mais parada, da alimentação que está mais comprometida. Às vezes até a fadiga pode ser também, né? Várias causas, né? Desidratação. Às vezes a pessoa pensa que não, mas só em estar desidratado, o primeiro sintoma é de fadiga. Então, às vezes o paciente nem se hidrata direito, né? Porque o gosto da água já tem um gosto ruim. Então, letargia, fadiga, cãibra, pode ser sinal de desidratação. Então, é um monte de coisa que a gente tem que começar a ajeitar. Ajeita um monte de coisa e vai eliminando, né? Pra ver realmente... Privação de sono também, gente. Isso daí é importantíssimo. E aí também ensino exercício respiratório, de relaxamento, para ajudar também na hora. E tem tanta gente com insônia durante o tratamento. E atrapalha e, obviamente, tem que trabalhar e vir, né? Ó, esse aqui, ó. Estou fazendo hormonioterapia e estou sentindo muita dor nas articulações. A fisioterapia podia ajudar a lidar com esse sintoma, que já é outra situação, né? Dores articulares. Sim. Dor articular, sim. Na verdade, sim. O que acontece? Está fazendo quimioterapia, né? Durante a quimio, até durante a hormonioterapia, essas dores articulares, elas também são comuns, tá, gente? É comum acontecer, mas é importante tratar e é importante ver. Porque é uma desidratação também, né? Porque quando você faz um bloqueio hormonal, e a gente sabe que os hormônios, eles ajudam a lubrificar, né? Acho que a melhor forma de falar é isso, né? Lubrificar essas articulações. Então, quando você tem essa perda de lubrificação, você tem muito mais inflamação também, e potencial inflamatório, e de atrito, e aí pode acabar causando esses problemas. Então, a gente ajuda também
a aliviar isso. Eu sempre vou falar, eu vou sempre ser muito a favor da atividade física, do exercício físico, principalmente do fortalecimento para a mulher a partir dos 30 anos, principalmente, que a gente há uma grande perda de massa muscular com ou sem câncer. Com câncer só potencializa. A partir dos 30 anos a gente já começa a perder massa óssea também, né? Então, saúde óssea precisa ser mantida. A Lúcia aqui está perguntando, por quanto tempo eu posso sentir essa fadiga? Lúcia, tem pessoas que sentem de forma mais aguda, né, por pouco tempo, enquanto está fazendo tratamento. Tem pessoas que, quando acaba, persiste enquanto está com o tratamento. Tem pessoas que, depois do tratamento, ainda por alguns anos, mantém relatos de fadiga. Então, isso é muito individual, mas quanto antes você tratar, mais fácil é de reverter, mais fácil você vai melhorar, né? Quanto mais agressiva for essa fadiga, mais difícil vai ser o tratamento, mais difícil vai ser você recuperar. Há um termo na fisioterapia, né, em oncologia, que a gente tem usado muito, e a gente tem falado, que é a pré-habilitação, né? O que é a pré-habilitação? Eu comparo a pré-habilitação a você estar subindo uma montanha. Então, a fisioterapia ela vai te ajudar e vai fazer você subir essa montanha. Então, você está lá em cima, no cume da montanha, está no meio da montanha, porque você fez fisioterapia e você está melhorando, tá? Quando você não faz fisioterapia, você está andando em linha reta. Então, imagina, você está em linha reta e você está subindo a montanha. Você faz quimioterapia. Se você tacar no ar, ela obviamente vai baixar muitas coisas, né? E vai te causar muitos sintomas. Você acaba descendo um pouquinho essa montanha. Então, você faz fisioterapia, também ajuda a subir e a melhorar, e aí você vai nessa melhora e vai. Imagina, se você está em linha reta, faz quimioterapia, só cai. Aí você vai lá, faz quimioterapia, cai. Você vai lá e faz quimioterapia, cai. Então, cada vez mais você tem que estar trabalhando para que você esteja subindo e não só caindo. Mesmo que em alguns momentos, em algumas fases do tratamento, seja quimio, radiocirurgia, você acabe caindo. Quando você melhora, quando você faz a pré-habilitação, a fisioterapia, a reabilitação, você melhora e continua subindo. Eu explico muito isso aí das crises catabólicas mesmo, né? Que as crises catabólicas acontecem no câncer. Desde o momento do diagnóstico, você já tem tendência a perder sua musculatura, que isso vai impactar na sua fadiga ou não. Quanto menos músculo, mais toxicidade, mais fadiga você vai ter. Mais cansaço, né? Quando a pessoa tem menos músculo mesmo. E aí, desde o momento do diagnóstico, ao longo de todo o tratamento, a tendência é que você vá perdendo massa muscular. Então, você vai aí tendo uma crise catabólica do câncer, que a gente chama. E quando você consegue recuperar com exercício, com alimentação, principalmente os dois em conjunto, você sempre volta para o seu equilíbrio. E aí você consegue manter, se você mantém os dois ativos, exercício e alimentação adequada, você se mantém no equilíbrio. Às vezes tem os altos e os baixos durante o tratamento, mas você sabe sempre voltar para o seu eixo. Fica mais fácil voltar, né? A pessoa me pergunta assim, ai, Sabrina e Brena, mas eu não fiz nada, eu me alimentava super mal, eu nunca fiz atividade física, sou preguiçosa. Sempre tem como mudar, tá? Sempre tem como melhorar. E eu tenho paciente que saiu do câncer melhor do que entrou. Porque aprendeu a cuidar do próprio corpo, aprendeu a olhar para si, aprendeu a fazer essas coisas e acabou saindo disso bem melhor do que tinha entrado, né? Então, assim, mas tem que fazer, né? Tem que agir, porque senão fica difícil. A gente falar e a pessoa não age. Às vezes eu vejo uma senhorinha, por exemplo, 60 anos, 70 anos, tenho muitas alunas com 70 anos, e reagindo bem, porque faz exercício físico, porque se alimenta direitinho, porque usa a suplementação correta. E às vezes uma pessoa com 30 anos, recebeu o diagnóstico com 35, com 40 anos, e está se acabando com sintomas. Porque tá sem fazer exercício, sem fazer nada. E tinha uma performance para tolerar melhor o tratamento. Tinha uma condição para... Tinha uma condição para passar pelo tratamento de forma mais leve, enquanto que uma senhorinha de 70 anos está passando bem. Acontece. E aí, gente, isso é muito individual, mas também você tem que fazer a sua parte. Não adianta você ficar sedentária esperando os sintomas passarem, não. Exatamente. Eliana falou uma coisa aqui que eu falo muito também, né? Assim, entendi, ver o câncer não como sentença, mas como oportunidade. Exatamente. Oportunidade de mudança, oportunidade de viver bem, oportunidade de estar bem com as pessoas que você convive, de trabalhar a sua saúde física e mental. Então, é uma oportunidade, a gente tem que encarar assim também, sabe?
Obviamente, E fazer o que está ao seu alcance, cada né? um. Melhorar a alimentação, Exato. exercício, É o que isso. dá para você Cada fazer. caso, mas é buscar naquele momento o que eu posso fazer, o que é possível para mim nesse momento, né? Então é assim, para poder fazer um impossível daqui a pouco. Olha aí, ó, a Olga inspirando aqui todo mundo. A Olga falou que não estava sentindo nenhum sintoma, viu? Ela falou assim, eu estou sempre ativa, tenho 61 anos e me sinto bem. A Andréa, não adianta ficar no sofá deitada. A Cris também falou que estava sem nenhum sintoma, né? Eu vi que a Cris tinha falado que estava fazendo caminhada 30 minutos todo dia. Então é isso, gente, é todo dia fazer um pouquinho. Há algum suplemento para ajudar na fadiga intensa? Sim. Aí eu entro com alguns suplementos, mas isso aqui eu falo lá dentro do programa que é conduta, né? Não posso estar falando de suplemento aqui. Mas tem suplementos anti-inflamatórios que a gente usa, tem suplementos de proteína que pode ser usado também, dependendo do tipo de câncer, do tipo de tratamento que você está fazendo, do tipo de sintoma que você está tendo. A Fabrícia até pincelou um pouquinho, mas alguns tipos de quimioterapia, eles degradam a musculatura de forma direta. Então, tem alguns quimioterápicos que já vão estragar a musculatura. E aí a gente precisa de entrar com suplemento de forma preventiva mesmo, porque a gente sabe que vai acontecer isso. Né, Brena? Hã? Para me ajudar, né, Brena? Para te ajudar, porque também não adianta fazer exercício físico sem ajustar a alimentação. Então você vai acabar gerando mais inflamação no seu corpo. Exatamente. Uma coisa que eu falo muito é assim, a nutrição, a proteína, que é o nutriente mais importante que eu digo para os alunos, né, que tem que priorizar. Se for priorizar algum nutriente, é priorizar a proteína, que é ele que vai te ajudar a manter mesmo a musculatura. Também uma coisa importantíssima, que as pacientes elas falam muito isso. Nossa, parece que eu tô com vazio na cabeça. Sim. Ou eu pego um livro para ler e não consigo ler. Eu pego uma televisão para ler, para ver, me dá uma irritação. Eu tento me concentrar numa atividade no trabalho, para quem continua trabalhando ou fazendo alguma coisa, não consegue fazer. Uma atividade na cozinha, alguma coisa assim, trava, assim, né? E é exatamente isso. Então, a Brena acabou de mostrar um exemplo. Eliana, meus lapsos aí também. A fadiga ela pode acontecer em qualquer pessoa, tá, gente? Sim. A fadiga oncológica que a gente está falando aqui é específico do tratamento. Mas a nossa fadiga, né, que a gente não está em tratamento, a gente dorme, descansa e consegue se recuperar. Mas vocês não, se mantenha isso constante. Então, até às vezes a memória ela fica mais comprometida mesmo por causa dessa fadiga. É assim, o que eu falo muito, que a nutrição, a alimentação, principalmente a proteína, que é o nutriente mais importante, a gente usa de forma preventiva e de forma para prevenir que ocorra essa perda de massa muscular e de manutenção. Quero manter a massa muscular que ele já tem. Agora, se o paciente ele já perdeu massa muscular, e aí eu quero recuperar essa massa muscular, lógico que precisa de proteína, de uma alimentação mais hiperproteica, mas precisa do estímulo, do exercício físico. Então, se perdeu massa muscular e precisa recuperar, quer recuperar, precisa ter um estímulo, que aí tendo o estímulo, eu dou o alimento que o corpo precisa e você produz mais musculatura. Então, é muito isso, é muito junto, né, a profissão. É bem próximo, né? Na verdade, a gente quer e a gente está buscando aqui que você consiga passar pelo tratamento da melhor forma possível, né? E aí, por isso que a gente fala e diz, e a gente quer cada vez mais fomentar essas áreas, né? Que em alguns locais acabam não falando, né? Então, é bom vocês divulgarem, estarem ajudando outras mulheres também a descobrirem, não só mulher, né, gente? Homem também, né? A gente fala muito de mulher, mas homem também, quem está no tratamento oncológico também pode se beneficiar disso, tá, gente? E, na verdade, não há ninguém melhor do que vocês para falar com as outras pessoas sobre isso, sobre a importância disso. E, graças a Deus existe a internet e esse conhecimento tem alcançado várias pessoas, então isso tem sido muito bom, né? E acho que é isso que a gente se esforça, né, Brena? Você deve estar cansada de tanto trabalhar nas madrugadas, eu também trabalho nas madrugadas, porque a gente, além do nosso trabalho, a gente faz bastante outras coisas, então, assim, é um bastidor cansativo às vezes, mas gratificante, porque a gente ouve tanta gente aqui, né? Eu passei, eu estava ouvindo vocês agradecendo e vocês falando, isso para a gente tem um valor imenso, né? Um peso imenso. Então, isso é muito bom. É maravilhoso. E aí, dependendo da necessidade de vocês, se estiver necessitando de exercício físico, de ajustar
o tipo de exercício, de pedir uma orientação especializada, a Fabrinha tá aí para ajudar. Tem o Instagram dela. Essa live vai ficar salva. Vou deixar o Instagram dela aqui, então dá para vocês conversarem, trocarem dela. Tem o e-book, né? E em relação à alimentação, vocês sabem que eu tô aqui disponível. Vou continuar respondendo aí as caixinhas de perguntas, vou responder os directs que estão. E o PAS está com as inscrições abertas. Então, pensem sobre isso, pensem em tratar isso como uma prioridade, para que realmente vocês tenham qualidade de vida durante o tratamento de vocês. Não precisa estar sofrendo, não. E aí, Fabrício, eu queria agradecer demais também você ter disponibilizado seu tempo, ter disponibilizado um pouco da tua experiência, dos seus atendimentos, como é que você faz na sua prática. Realmente isso é muito importante. Os pacientes entenderem a importância do fisioterapeuta durante o tratamento também. Muitas vezes tem a fisioterapeuta junto com a equipe, né? Mas não são todos os médicos que indicam, sendo que é extremamente importante, né? Mas, de novo, está aqui na internet, conhecimento é poder. Então, vamos ajudar outras também. Hoje vocês já sabem, hoje vocês aprenderam, mas a gente pode ajudar muitas outras pessoas. Gente, muito, muito obrigada. Vocês são umas queridas. Amei todas vocês, né, estarem aqui compartilhando um pouquinho com a gente.